Mais um dia sem nenhuma confirmação a respeito do Fernando Diniz, uma expectativa imensa. A gente tentou o dia inteiro buscar essa informação, não está fácil. Há uma negociação, sim, em curso. A situação financeira é o que, de alguma forma, está atravancando o negócio, porque o Diniz fez uma proposta, o Vasco contrapropôs, o Vasco não quer fazer loucuras, como foi no caso do Carille, que foi um contrato mais baixo, até com uma multa baixa. Então, quer manter uma austeridade, mas sabe que o Fernando Diniz é um treinador acima. Mas que também não está em alta. Então, talvez aí uma discussão. Mas o Diniz quer, o Vasco quer, mas o problema é que o tempo está passando. O Vasco está sem treinador desde o domingo da semana passada. Já vamos aí para 9 dias, amanhã 10 dias sem um treinador contratado. Não tem pressa? Eu acho que deveria ter, em função das necessidades. O Felipe já tem 2 jogos no comando, um empate com o Operário e uma derrota no jogo do final de semana para o Palmeiras. Amanhã, todo mundo espera uma vitória. Mas e se o Vasco não vencer? Como é que faz? Vai dar clara noção de que o Vasco precisa contratar um treinador. E o Vasco, que está ali numa zona perigosa no Campeonato Brasileiro, na 14ª posição, já pega o Vitória da Bahia sábado em Salvador. Quer dizer, não pode dar mole. Não pode dar mole. Porque o Vasco, ganhando o Puerto Cabeja amanhã, e dependendo do jogo Melgar e Lanús, o jogo de sábado com o Vitória é importantíssimo por conta dessa colocação perigosa. E o jogo da semana que vem na Argentina contra o Lanús é uma decisão. Porque se o Vasco não perder na Argentina, dependendo do resultado de Melgar e Lanús, o Vasco pode e vai definir a sua classificação como o primeiro do grupo aqui no Rio de Janeiro contra o Melgar. Então, precisa de um treinador? Provavelmente sim. É claro que se confia no que o Felipe pode fazer, naquilo que o Felipe pode arrumar. O time já jogou um futebol melhor contra o Palmeiras, já não foi tão bom contra o Operário, talvez até por uma questão de pouco tempo, mas o Felipe teve um tempinho, já mexeu algumas peças, também não teve tanto tempo depois do jogo de Brasília, treinou apenas ontem em Brasília de manhã e hoje treinando, fazendo um apronto. Claro que mexe uma coisa ali, uma coisa acolá, já tem a volta desses jogadores importantes, Coutinho e Verratti, mais recuperados fisicamente. Enfim, talvez ele possa já mexer alguma coisa. A expectativa de amanhã, porque é um jogo que o Vasco tem que vencer. O Vasco vai ser ofensivo? O Vasco vai partir para cima? Será que ele vai entrar com os 3 volantes? Será que ele pode, tendo o Lloyd liberado, começar com o Lloyd e o Verratti na frente? Vamos esperar. Mas a tendência, dentro daquilo que pensa o Felipe, é a manutenção do time que jogou domingo com o Palmeiras. Mas o que é mais importante é que o Vasco ainda não definiu a contratação de um treinador e precisa contratar. E a direção do Vasco está correndo atrás muito por conta dessa questão de grana. Que muito se comenta também a boca pequena, porque hoje saiu a informação de que o Vasco protocolou a recuperação judicial, e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, de que uma das dívidas é com Juliano Bertolucci, que é um empresário de Fernando Diniz. É uma dívida de R$ 3.382.042,50. É uma bela grana. São 3 milhões. E o Bertolucci está por trás. Será que vai receber? Está preocupado nisso? Será que vai ter que entrar na fila de novo? Então, é um problema. O Vasco, em função de tudo que fez nos últimos anos, é um clube, e a gente vai falar isso já já, dá até vergonha. O quanto que o Vasco tem de clubes que lhe deve. Por isso que às vezes é difícil a gente aceitar que um time diga não ao Vasco. Poxa, não é amigo, não é irmão. O problema é a fama que o Vasco criou. O Vasco deve a todo mundo no futebol brasileiro. É absurdo, é um negócio assim inacreditável. Ah, mas o Corinthians deve, o outro não interessa. O Vasco está descortinado, está exposto, a gente vai mostrar isso no segundo bloco, deve a muita gente, muita gente. Então, na hora de negociar, às vezes, com um profissional, como é que negocia? Sabendo que esse profissional é agenciado por um cara grande, porque o Juliano Bertolucci é um cara gigantesco no mercado, e o Vasco deve 3 milhões e 300. É complicado, é bastante complicado. Mas vamos esperar, a gente está aqui na espreita, todo dia mandando mensagem, todo dia tentando falar, inclusive, com o escritório de Bertolucci, tentando falar com pessoas próximas ao Fernando Diniz, mas a gente ainda não tem nenhuma informação. Mas a expectativa seria para essa semana, até hoje, estava se pensando em anunciar o nome do Fernando Diniz. Pelo menos por enquanto, até agora, são 21h17, não apareceu nada. Mas
O Vasco precisa somar 3 pontos, porque depois a próxima batalha é o Lanús fora de casa, adversário dificílimo, e aí sim fecha contra o Melgar em São Januário. É como se assim, olha, nessa sequência de 3 jogos, esquece o Lanús, não vamos depender desse jogo. É ganhar hoje e ganhar em casa. E aí estamos classificados, se Deus quiser, para a próxima fase. Ah, mas se perder para o Lanús, cara, aí vai acontecer muita coisa no caminho, mas e se arrumar um empate? Por que não? Mas é um jogo difícil. Não dá para você dizer assim, a gente vai na Argentina e vai ganhar do Lanús. Não é assim que acontece. Coutinho e Verratti foram poupados contra a equipe no fim de semana, quando o Vasco jogou. E o técnico Felipe Loureiro, no jogo fora de casa, né? Foi contra o Palmeiras, foi em Brasília, não foi em São Januário, apesar do mando, optou por deixar esses 2 jogadores sendo preservados para o jogo de hoje. São 2 jogadores que dão uma outra rotação ao time, né? O Vasco não tem um meia. O meia é Felipe Coutinho, ponto. Dimitri Payet não está pronto. Então, o único meia à disposição chama-se Felipe Coutinho. Ele tem que jogar. Agora, com o Lloyd, a meia bomba, né? Porque ele sentiu uma contusão contra o Palmeiras, a tendência é realmente voltar o capitão e voltar o Coutinho. Não vejo outra alternativa. O time iria com Léo Jardim, Paulo Henrique, Luiz Gustavo, né? João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Hugo Moura, que não saia mais tiro de meta, Hugo Moura, que não seja você o cara. Tietê e Coutinho, Rayan, Verratti e Nuno. Essa deve ser a formação tática do Vasco da Gama, a formação que vai iniciar a partida lá na Venezuela. A delegação chegou na segunda-feira, já totalmente ambientado, já está no clima e tal, e focado somente nesse jogo. Claro que fora de campo, as notícias, né, o desabafo do Edmundo, a demissão do Betinho, segurança do Vasco, que acabou agredindo um torcedor no último sábado, era uma pessoa muito querida pelo grupo. Eu mando aqui um grande abraço ao Betinho. Betinho não é um cara violento, eu até agora não consegui ainda falar com ele, mas para saber o que aconteceu, mas o Vasco tomou uma atitude realmente e demitiu o segurança Betinho, né? E que ele volte ao trabalho em breve, aí, no novo emprego, no novo cenário. Mas assim, isso tudo, claro que vai interferindo no dia a dia. Uma figura que fazia parte do dia a dia, uma figura que os jogadores gostavam muito. A troca do comando, saiu o Carille, veio o Felipe, vai para o terceiro jogo, uma terceira identidade no time, uma terceira forma de jogar. Tudo isso interfere. Tudo isso interfere. Só que o Vasco precisa ter uma coisa que não tem tido nos últimos jogos, à exceção do Palmeiras. O jogo do Palmeiras é um exemplo para o que eu vou falar, o primeiro tempo. Intensidade. O Vasco foi um time intenso contra o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, obviamente, falta fôlego, que vem sendo uma crítica que a gente faz aqui ao time do Vasco da Gama e não é de hoje. Mas o time foi intenso, o time rodou a bola, girou o tempo todo mundo participou, teve as melhores oportunidades, foram 4 na direção do gol do Everton, não fez o gol porque o Giai tirou um gol incrível ali, quase que em cima da linha, mas o Vasco criou, movimentou, algo que não vem fazendo quando tem Felipe Coutinho e Verratti em campo. Por quê? Porque fica muito dependente, ou no samba de uma nota só, de jogar só em busca do Verratti. Que o Vasco consiga hoje ter variação. Deixa o Verratti, ora lá, com 2 zagueiros, ele segurando, sai pelos lados, triangulação, chega da frente da área e bate, como o Nuno fez o gol contra o Operário, o Coutinho já fez alguns gols assim. Que o Vasco consiga mostrar repertório. E mesmo jogando com o Verratti, que é um cara de uma finalização muito boa, principalmente em cima, mas que o Vasco não fique alçando bolas para ele a qualquer momento, de qualquer lugar. Não, trabalhe. Dê um pouco mais de incômodo ao adversário. Se o Coutinho e o Verratti não são de voltar para marcar, apesar do Verratti se dedicar demais, e acho que ele não tem que voltar tanto realmente, mas que Nuno e Rayan possam fazer essa função, e quando cansarem, tem Adson, tem Garré no banco, tem o próprio Lloyd. Que o Felipe consiga tirar o melhor desse time hoje. Eu vou torcer muito, e junto com você,